Minha família me traiu no dia do meu casamento. Eles viajaram escondidos pro Havaí. Eu só descobri quando vi uma foto no Facebook. Estavam todos juntos, felizes, sorrindo. A legenda dizia: família de verdade, todo mundo junto, ninguém ficou de fora. Eu só cliquei em curtir e respondi: beleza, agora vocês podem pagar tudo sem mim, e saí do grupo da família. Depois disso, tomei uma decisão que deixou eles chocados. Agora estão vindo bater na minha porta. Dizem: por favor, abre, a gente é sua família, vamos conversar. O dia do meu casamento era para ser o mais feliz da minha vida. Estava tudo planejado, cada detalhe, cada flor. A família da minha esposa veio de 3 estados diferentes. Veio o primo, amigo de infância, até a avó dela, de 90 anos. Mas minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, um por um me ligaram na semana do casamento. Disseram que testaram positivo para Covid. Falaram que estavam muito tristes por não poder ir. Eu acreditei. Fiquei com pena. Mandei fotos do ensaio, da decoração, do bolo. Achei que assim eles iam se sentir incluídos. A cerimônia foi menor do que eu queria. O lado da minha família estava quase vazio. Se não fossem umas tias, alguns primos e amigos da faculdade. Ia aparecer até uma apresentação de escola. Fingi que estava tudo bem. A Olivia, minha esposa, me deu força. A família dela foi incrível comigo. Me trataram como se eu já fosse parte deles. Isso foi muito bonito. Mesmo com tudo, o casamento foi especial. Foi real, sem falsidade. Só o que importava. Mas aí veio o dia seguinte. Eu estava sentado na cama do hotel, ainda de camiseta, olhando o Facebook. Foi quando vi a foto. Sol, palmeiras, praia, meus pais, meus irmãos, os cônjuges, até o primo Jake, que dizia estar doente, todos juntos no Havaí. E na legenda: família de verdade unida, ninguém ficou para trás. Fiquei olhando aquilo por muito tempo. Várias hashtags, gente comentando o quanto eles pareciam felizes. Mas ninguém falou nada de mim, nem uma palavra sobre o meu casamento. Eu não briguei, não liguei para ninguém, só cliquei em curtir, e escrevi: beleza, agora vocês podem pagar sem mim. Saí do grupo. Ninguém respondeu, nada. Passei os 2 dias seguintes terminando a papelada com Olivia e o celebrante, ajudando os pais dela a limpar tudo, cuidando da certidão de casamento. Não contei nada do que vi, ainda não. Mas voltei para casa um dia antes da Olivia, a casa que era do meu avô. Eu deixei minha família morar lá como inquilinos enquanto viajava a trabalho. Sempre diziam que a casa era nossa, que estavam agradecidos. Meu pai uma vez me disse: você está salvando a gente. Ethan, você nem sabe disso. Agora eu sabia. Sim. Troquei as fechaduras da casa antes mesmo deles voltarem da viagem. Coloquei todas as coisas deles em caixas. Quando chegaram, eu disse que tinham 7 dias para achar outro lugar para morar, a partir do momento que entrassem pela porta. Eles não gritaram, não fizeram escândalo, só me olharam como se nem me conhecessem mais. Foi aí que eu fui embora e fiquei com a Olivia e a família dela. Agora estão batendo na minha porta. Queremos conversar. Por favor, abre. A gente é sua família. Mas dessa vez, eu fiquei quieto, porque agora eles vão aprender o que é uma família de verdade. Eu achava que eles iam ficar mais tempo no Havaí, talvez continuassem mentindo, fingindo que nada aconteceu. Mas na sexta-feira depois do casamento, ouvi o barulho das rodinhas das malas no chão. Fiquei olhando pela cortina do quarto de cima. Tava de bermuda, tomando café, e vi o Uber deles indo embora, deixando eles lá na frente da casa. Pareciam até uma família de série de TV que desceu no aeroporto errado. Minha mãe estava com um vestido rosa de flores. Minha irmã tinha trancinhas com miçangas. Meu irmão abraçava a namorada. Meu pai já reclamava do calor. Estavam todos bronzeados e com cara de quem descansou bem. Meu irmão tentou abrir a porta com a chave. Nada. Tentou de novo. Nada de novo. Ficaram confusos, como se nem imaginassem que algo pudesse ter mudado. Devem ter pensado: será que a fechadura travou? Será que a pilha acabou? Será que a casa deu problema? Eles bateram. Depois tocaram a campainha. Eu só tomei mais um gole do café. Depois da 4ª batida, recebi uma mensagem da minha irmã. O que está acontecendo? Por que a porta não abre? Respondi só isso. Vocês têm 7 dias para sair. Depois disso, vão ser despejados. Não falei mais nada. Sem oi. Sem vamos conversar. Sem vamos resolver isso. Por 7 noites,
Eles acamparam na varanda como gatos de rua. Meu pai gritou na janela dizendo que essa casa ainda era deles. Minha mãe chorou. Meu irmão gritou me chamando de psicopata, alto o bastante para os vizinhos ouvirem. Mas ninguém saiu, porque sabiam o que tinham feito. Minha vizinha, Dona Felton, me mandou uma mensagem com um emoji de coração. Disse que estava orgulhosa de mim. No segundo dia, eles ainda estavam lá, mas mais quietos, pararam de gritar e tentaram conversar. Minha mãe deixou um bilhete embaixo da porta. Nunca li. No terceiro dia, sumiram por quase toda a tarde. Quando voltaram, eu estava no quintal, comendo hambúrguer e batata frita. Eles pareciam cansados, mas um pouco mais calmos, como se o sol tivesse finalmente feito efeito. No quarto dia, recebi um alerta do banco: fraude no cartão. Alguém usou meu cartão num motel barato. 2 cidades depois. Era um cartão antigo, de uma conta conjunta. Eu achava que já tinha cancelado tudo quando mudei de banco. Mas parece que não. Liguei pro banco e pedi o extrato completo. Ler aquilo era como ler uma confissão nos recibos. 2 passagens de primeira classe para Maui, 3 passagens na classe econômica, 7 noites num resort, 4 sessões de spa, um passeio de mergulho com snorkel, aluguel de jet ski, brunch, lounges, lojinhas de lembrança, 1001 coisas, tudo pago com o meu cartão. Meu nome em cada compra. Fiquei sentado, olhando para a tela do computador, enquanto a Olivia preparava o jantar na cozinha. No começo, não contei para ela, não porque queria esconder, mas porque eu não sabia como dizer aquilo sem acabar com tudo. Eles mentiram para mim, isso já era uma coisa grave. Eles não foram ao meu casamento, isso foi outra. Mas usar o meu dinheiro para fazer essa viagem, isso era completamente diferente. Naquela noite, contei tudo para Olivia, falei da conta conjunta, das compras, da mentira sobre o Covid, tudo. Ela não falou muito, só respirou fundo, foi até o armário, pegou um uísque para mim e disse: "Você sabe o que precisa fazer." Na manhã seguinte, comecei a fazer ligações. O processo de despejo já estava em andamento, mas agora ia além disso. Eu não ia só tirar eles da casa, eu ia fazer com que eles pagassem por cada bebida, por cada passeio naquela praia. Eles não foram embora no 7º dia. De manhã, passei de carro na frente da casa só para ver se ainda estavam lá. Não desci, fiquei parado do outro lado da rua, com o carro ligado. Minha mãe andava para lá e para cá de roupão na entrada da garagem. Meu pai fumava um cigarro, com cara de fim do mundo. O caminhão de mudança estava lá, mas só meio cheio. Parecia que tinham começado a arrumar tudo e pararam no meio, como se achassem que eu ia desistir. Às 4 da tarde, o carro do xerife chegou, entrega oficial dos papéis. Nada dramático, eu já tinha preenchido todos os formulários. Eles tinham 1 hora para sair, senão seriam tirados à força. Eu não fiquei para assistir, já sabia como ia terminar. Voltei para casa dos pais da Olivia e abri meu notebook. Meu advogado já tinha tudo pronto. A gente entrou com um processo contra meus pais e minha irmã, porque o nome dela aparecia em 2 das compras. O motivo? Roubo, uso indevido de dinheiro e fraude financeira. A conta estava no nome dos 3 antes, mas agora era só minha por lei, e eu tinha provas de que eles entraram sem permissão. O advogado disse que era um caso fácil, que ia ser resolvido rápido, principalmente quando eles entendessem que podiam até responder criminalmente. Eu não estava ligando mais pro dinheiro, eu queria mandar um recado. Naquela noite, recebi a primeira ligação de um número que eu ainda não tinha bloqueado. Era da minha tia Silvia, aquela que foi sozinha no meu casamento, sentou no meu lado da cerimônia e me deu o abraço mais longo do dia. Ela tinha ouvido falar da minha mãe. Eu não queria atender, mas atendi. A tia Silvia não gritou. Ela não implorou. Ela só perguntou, bem calma, o que está acontecendo? Então eu contei. Não tudo, mas o suficiente. Falei das mentiras, da postagem no Facebook, da conta bancária, do motel. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou e disse, eu já estava achando que tinha algo errado. Eles estavam se exibindo com fotos da viagem no Facebook antes mesmo de voltarem. Disseram que precisavam descansar do estresse do casamento. Eu agradeci e desliguei. Essa conversa foi o que eu precisava para confirmar o que já suspeitava. Eles nunca quiseram vir. Não foi uma decisão de última hora. Não foi um erro. Foi tudo planejado.
Eles já sabiam que iam faltar ao meu casamento antes mesmo dos convites saírem. A desculpa da doença foi só um jeito de esconder. Depois que foram despejados, tentaram falar comigo de todo jeito. Usaram número falso, falaram com amigos em comum, até tentaram pela Olivia. Meu irmão chegou a mandar e-mail pro meu chefe. Eu desliguei tudo. Ignorei as ligações, bloqueei todos os números, apaguei tudo que tinha da Saab. Parei de pagar as contas dela, cancelei o telefone, todas as assinaturas no meu nome. Essa casa tinha sido dela por anos. Agora era minha de novo. 2 semanas depois do despejo, meu advogado me ligou. Tinha uma atualização. Fechamos um acordo. Eles iam devolver parte do dinheiro, o suficiente para cobrir os gastos do Havaí e as despesas do processo. Mas com uma condição: eu tinha que tirar a ameaça de processo criminal. Eu aceitei. Não porque queria facilitar para eles, mas porque queria algo oficial, algo no papel. Uma prova de que eles tinham me pagado. Algo que eles não pudessem fingir que nunca aconteceu. Descontei o cheque, emoldurei o recibo e pronto. Fiquei sem notícias deles por 2 meses. Até que, tarde da noite, ouvi batidas fortes na porta. Eu e Olivia estávamos vendo um filme. Ela colocou a TV no mudo. Fui olhar na câmera de segurança. Lá estavam eles, meu pai, minha mãe, minha irmã. Todos mais magros, suando, pálidos, com cara de desespero. Minha mãe chorava. Meu pai gritava: "Queremos conversar, por favor, abre a porta, nós somos sua família." Eu não me mexi, nem um pouquinho. Porque até ali, eu já tinha aprendido uma coisa importante. Família de verdade não é quem tem o mesmo sangue que você. É quem aparece quando todo mundo tá sorrindo na praia e você tá sozinho. Por 2 semanas depois daquela noite, eles continuaram aparecendo. Às vezes só meu pai. Às vezes, era o trio inteiro. Sempre sem avisar. Sempre agindo como se fosse tudo um grande mal-entendido. Como se a gente precisasse conversar. Mas eles nunca disseram as palavras: "Sinto muito", nenhuma vez. Só davam desculpas, dizendo que esquecer meu casamento e me roubar sem querer foi só um conflito de agenda. Eu nunca abri a porta. Nenhuma vez. As chamadas diminuíram. Os textos pararam de chegar. Por fim, eles pararam de tentar entrar, mas então começaram a mandar cartas. Papéis dobrados à mão, deixados por baixo da porta ou na caixa de correio. Minha mãe tentou com esse tipo de carta. Falava o quanto sentia minha falta, o quanto as coisas estavam difíceis, como famílias não deviam se punir. Mas eu também não respondi a isso. Eu só continuei trabalhando na casa. Eu e Olivia ficamos transformando a casa em algo novo. Derrubamos a parede da sala de jantar, repintamos todo o andar de cima e fizemos o paisagismo do quintal. Pela primeira vez em anos, o lugar parecia realmente meu. Então, um dia, recebi uma visita inesperada. Era o tio de Olivia. Ele veio de Illinois para ver alguns clientes e pediu para passar por lá. Eu pensei que íamos falar sobre pisos ou jardinagem, mas ele sentou à mesa da cozinha com uma expressão estranha no rosto. Ele disse que estava numa festa, há 2 dias, por causa de negócios, e encontrou alguém que conhecia meu pai, um antigo colega de trabalho. Aparentemente, minha família não estava mantendo as coisas tão privadas quanto eu imaginava. O colega de trabalho comentou sobre o quanto eu era ingrato, como tinha estragado tudo por me virar contra eles depois de tudo que fizeram por mim. Ele até disse que eu estava tendo algum tipo de colapso. E foi aí que o cara disse que eu tinha desviado dinheiro da minha própria família para pagar meu casamento e agora estava culpando eles. Essa história estava circulando. Eu não fiquei surpreso, mas fiquei com raiva. E quando fico com raiva, eu me organizo. Na manhã seguinte, fiz cópias de todas as transações, voos, Airbnb, rastreamento do cartão de crédito. Juntei mensagens, registros bancários e recibos. Aí, escrevi uma declaração, curta, direta, brutal. Não postei no Facebook. Eu sabia que era lá que eles moravam. Enviei para todas as pessoas que estavam ouvindo essas fofocas. Paguei até mais para garantir que a entrega fosse feita com confirmação de assinatura. A resposta foi silenciosa, mas eficaz. Uma por uma, as pessoas começaram a se afastar. Não tinha mais curtidas nas postagens deles, nem comentários. Nenhuma resposta dizendo "sinto sua falta". A imagem de família que eles tanto tentavam proteger estava se desintegrando sob pressão. Aí,
A maior de todas apareceu, minha prima Lindsay, uma das preferidas, aquela que sempre recebia visitas em casa. Ela me mandou uma única mensagem. Eu nem imaginava o que ela ia dizer. Sinto muito, Ethan, nós deveríamos saber. Isso foi o começo da mudança. O acordo não era mais só sobre dinheiro. Era uma declaração, um registro, uma cicatriz com papéis por trás. Eles não conseguiram escapar mentindo. Mas eu ainda não tinha terminado, porque agora, eles não estavam apenas sem dinheiro, eles estavam afundando rápido. E logo eu ia descobrir até onde eles estavam dispostos a ir para se manterem de pé. Tudo começou com um recibo de supermercado. Olivia e eu estávamos fazendo um orçamento, verificando os números de todo mês, quando ela apontou uma transação que eu não reconheci. Green Pass Insurance, $26, 742. Eu pisquei, o nome me parecia familiar. Depois de clicar em alguns links, percebi que era o seguro de carro dos meus pais, ainda no débito automático, ainda saindo da minha conta. Eu não dirigia aquele carro há anos, nem tinha visto isso desde que mudei de estado. Mas lá estava ele, drenando meu dinheiro silenciosamente, como se tivesse permissão. Eu não falei nada. Só abri uma nova aba no navegador e comecei a checar todos os outros detalhes financeiros que eu ainda não tinha cortado. Em uma hora, foi como encontrar um ninho de aranha atrás de uma parede de gesso. 2 planos de celular ativos no antigo plano família. Um para minha irmã, outro para meu irmão. Um depósito na zona leste da cidade que estava sendo pago automaticamente há 18 meses. 3 serviços de streaming. A academia do meu irmão. Uma assinatura de revista digital que eu não lia desde a faculdade, mas aparentemente meu pai ainda usava. Tudo ainda no meu nome. Até o Wi-Fi do apartamento deles estava no meu nome. Eu fui a espinha dorsal silenciosa da vida deles por anos, pagando por tudo. Ninguém nunca disse obrigado. Ninguém nunca perguntou se era demais. Eles simplesmente presumiram que eu cuidaria disso. Fechei tudo naquela noite. Cada conta, cada plano, cada pagamento. Também fechei a conta conjunta. Retirei o resto do dinheiro e transferi para um banco privado. Depois, mudei todas as minhas senhas, congelei meu crédito e configurei alertas de fraude. Tudo o que eles podiam usar, eu desliguei. Parece cirúrgico, frio, limpo, mas não silencioso. Na manhã seguinte, acordei com 13 chamadas perdidas. E também correios de voz. Primeiro, foi minha mãe, com a voz embargada, como se tivesse acabado de correr. Depois, meu pai tentou fingir que não estava bravo. Por fim, minha irmã ficou furiosa, me chamando de cobra e pirralho mimado, e mais algumas coisas que nem vale a pena contar. Ao meio-dia, Olivia e eu estávamos sentados na cozinha, comendo sobras, quando a energia da sala de estar piscou. No começo, pensei que fosse uma tempestade de raios. Então me lembrei que a conta da Netflix que eu tinha acabado de desativar ainda estava logada na casa deles. Eles estavam tentando assistir TV e eu desliguei o mundo. Na noite seguinte, voltaram a bater na porta da frente de Olivia. Eu não respondi, mas fiquei observando pela janela do andar de cima. Meu pai gritando algo sobre perder a internet. Minha mãe chorando na varanda. Minha irmã estava parada ao lado, olhando para o celular como se não estivesse ali. Eles saíram depois de 10 minutos. No dia seguinte, o pai de Olivia me contou que recebeu um telefonema do meu pai. Essa foi a gota d'água para ele. Ele disse para eles não ligarem mais. Disse que não aceitaria que alguém abandonasse o filho, o roubasse e ainda fingisse ser a vítima. Eu não perguntei o que mais ele disse, mas, pela rapidez com que a ligação foi desligada, imagino que não tenha sido algo educado. Então veio o e-mail. Assunto: não temos mais nada. Ethan. Era da minha mãe. Ela disse que estavam 3 meses atrasados no aluguel, que o carro não tinha seguro e ia ser retomado. Disse também que meu pai estava trabalhando em bibliotecas porque o apartamento não tinha Wi-Fi. E que minha irmã estava dormindo no sofá de uma amiga depois que seu telefone foi cortado e ela não conseguiu pagar a parte das contas. Ela escreveu: você já provou seu ponto. Você provou tudo o que precisava provar. Por favor, pare. E por 1 minuto, só por 1 minuto bobo, eu quase senti algo. Não era pena, era só um resquício do velho hábito. Aquele reflexo de querer intervir, salvar o dia, consertar a bagunça que eles fizeram. Mas então lembrei da postagem no Facebook.
Daquela imagem de uma família perfeita reunida, ninguém deixado para trás. E como eu estava lá, sozinha no quarto do noivo, fazendo meu próprio nó de gravata porque meu pai não estava lá para me ajudar. Eu não respondi. Em vez disso, imprimi o e-mail, coloquei-o em uma pasta que eu rotulei como evidências e deixei-a lá ao lado dos papéis do processo. Porque, uma semana depois, alguém bateu novamente. Dessa vez não eram eles. Era um homem de terno azul marinho segurando um envelope. Meu pai estava me processando, alegando que a casa que eu herdei nunca foi minha, que eu tinha manipulado meu avô moribundo, que a casa tinha sido prometida a ele anos atrás, numa conversa privada que ninguém pôde confirmar. Foi um jogo patético, mas não surpreendente. Eles não estavam mais pedindo desculpas. Estavam tentando retomar a única coisa que nunca conseguiram controlar. Mas dessa vez, eles perderiam. Para sempre. O traje chegou sem vida. Entreguei um envelope ao meu advogado, um cara calado chamado Coulson, que não hesitou quando contei toda a história. Ele folheou o processo página por página, depois olhou para cima e disse: "Isso não vai a lugar nenhum, mas não vamos simplesmente acabar com isso. Vamos enterrá-lo." E ele fez isso. Em 2 semanas, ele entrou com um pedido de arquivamento, com toda a documentação para comprovar a verdade, o testamento, a escritura, os registros bancários, as capturas de tela da viagem para o Havaí, o acordo que eles já tinham assinado, a prova de que eles foram pagos de volta por cada centavo que roubaram de mim, mas de forma legal. A moção também tinha um pedido extra, uma ordem de cessar e desistir. Se eles continuassem me incomodando, espalhando mentiras para vizinhos, amigos ou qualquer outra pessoa, nós iríamos tornar a situação pública, de forma permanente. Eles não apareceram na primeira audiência, nem na segunda. O caso deles foi rejeitado. Simples assim. Eu não comemorei, não fiz festa, só me senti aliviado, como se finalmente tivesse guardado a última caixa, trancado tudo e ido embora. Mas não voltei para casa logo. Em vez disso, dirigi até um lugar tranquilo nas colinas, perto da cidade, onde meu avô costumava me levar para pescar. Não sobrou muita coisa do antigo cais, só algumas tábuas podres e madeira desbotada. Mas a vista ainda era a mesma. Fiquei sentado ali por um tempo, pensando no que ele teria dito. Eu acho que ele não se importaria com o dinheiro ou com a casa. Ele provavelmente teria me olhado e feito uma pergunta simples: "Você está bem com o que fez?" E a verdade é que sim, eu estava. Quando voltei para casa, Olivia estava me esperando na varanda. Ela não me perguntou como foi a audiência, ela já sabia. Ela só me entregou uma bebida gelada e se sentou ao meu lado enquanto o sol se punha. Uma semana depois, chegou uma carta, sem endereço de retorno, escrita à mão. Era da minha irmã. Ela disse que tinha terminado com todo mundo. Que, depois que tudo desmoronou, ela viu as coisas como realmente eram. Que ela nunca deveria ter ido para o Havaí. Nunca deveria ter mexido no meu dinheiro. Que agora estava sem rumo, procurando trabalho, tentando recomeçar. Ela não pediu dinheiro, só disse: "Eu entendo se você não responder, eu só precisava dizer isso." Li a carta 2 vezes. Depois, eu guardei a carta numa gaveta, não junto com os papéis do processo, nem com os recibos, só ela. Eu ainda não sabia se acreditava nela, mas eu sabia de uma coisa: perdoar não significa abrir uma porta. Às vezes, significa apenas construir uma cerca e decidir quem você vai deixar entrar a partir de agora. E as pessoas que estavam comigo no altar, as que aplaudiram, comemoraram e choraram enquanto minha verdadeira família ficava na praia, não apareceram naquele dia. Elas ficaram, e pela primeira vez na minha vida, percebi que, às vezes, a família que você escolhe está lá quando a família em que você nasceu desaparece. Foi aí que eu as deixei, não com vingança, mas com um corte total e silêncio. Finalmente, do outro lado da porta,